Olá, meu povo! Povo lindo, o negócio é o seguinte, ó. Enfermeiro Cris aqui, então, pra gente continuar mais uma questãozinha do SUS. Vamos dar sequência, então, na enfermagem todo dia, uma questãozinha aqui pra gente fazer. Essa questão aqui do SUS, tá? Ela vai trazer pra nós a questão da saúde do trabalhador. Saúde do trabalhador, contendo ele lá no artigo 6º. Certo? Então, assim, ó, uma questãozinha um pouquinho longa, um texto meio grande, então vamos prestar atenção, mas dá pra gente fazer ela sem muito estresse, tá? Dá pra fazer tranquilo. Por que que essas questões são ruins de fazer normalmente na hora da prova? Porque elas são extensas. O texto é meio pesado, a gente já tá cansativo, as provas normalmente são bem extensas, né? Então a gente acaba errando muitas vezes, não é pela questão em si. Às vezes a gente até saberia resolver ela numa outra situação, mas a gente já tá cansado, já vê uma questão desse tamanho. E aí já meio que desiste no meio do caminho, mas nós não vamos desistir jamais. Então vamos lá. Questão é o seguinte, povo lindo. Segundo a Lei Orgânica da Saúde, Lei nº 8080, a saúde do trabalhador é definida como um conjunto de atividades desenvolvidas pelo SUS que objetiva a promoção, recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores, submetido aos riscos e agravos decorrentes das condições de trabalho. Sobre o assunto, analise as assertivas abaixo, assinalando verdadeiro ou falso. Simples assim, certo? Vamos lembrar de uma coisa: estamos falando de uma lei. Se não estiver na lei, está errado. É simples, tá? Spoiler: se não está na lei, não existe. Primeira opção. Para fortalecer os estudos sobre a saúde do trabalhador, foram criados fóruns, conferências, departamentos de estudo e pesquisa para aprofundar os estudos sobre o perfil de morbimortalidade dos trabalhadores e a relação com o trabalho, analisando as condições de trabalho e da assistência à saúde do trabalhador. É bastante coisa. Talvez eu não saiba exatamente se foram criados esses fóruns, conferências e tudo mais. Tem bastante moto aqui na região. Meu chapéu, tem bastante moto. Então, assim, eu não sei se ela tá totalmente certa, mas é possível, é viável, assim, né? Serem criados esses fóruns, conferências, departamentos. Está dentro do plausível isso, né? Avaliar a morbimortalidade, em relação com o trabalho, assistência à saúde do trabalhador. Então, assim, é uma questão que eu fico ali com ela em cima do muro. Acho que tá certo, mas vamos dar sequência. Lembra que o nosso objetivo é eliminar o máximo de alternativas que a gente acha que tá errado, ver o que que sobra, e aí, se a gente fechar 100% na resposta certa, perfeito. Mas nem sempre é assim que funciona. Então, vamos eliminando e ver o que que sobra para a gente marcar o xizinho no lugar certo. É assim que a gente passa no concurso. Foi real. Segundo parênteses ali. Foi realizada uma cooperação técnica entre Brasil e Alemanha para capacitar os profissionais para atuarem nos centros de referência em saúde do trabalhador, sendo realizados cursos e estágios na Alemanha, além da vinda de profissionais alemães para conhecerem nossa realidade e trocar experiências e saberes. Galera, o negócio é o seguinte: aqui a gente começa a entrar em neura, aqui a gente começa a ficar bem louco. Por quê? Pode que isso tenha acontecido? Pode. Eu não ouvi falar, não vi nenhuma notícia, nada, mas assim, pode acontecer essa questão de algum outro país, ou enfim, a gente ir para lá, eles virem para cá. Pode ter esse intercâmbio? Pode. Alguma universidade pode ter feito? Não sei, pode acontecer. Mas o que que acontece? A questão está falando lá na primeira linha, ó, segundo a lei orgânica, segundo a lei, segundo a lei. Então, assim, eu acho pouco provável que a lei vai trazer algum outro país nela. Então, eu acho que não tem nenhum outro país sendo na nossa lei 8080, né? Assim, então, não, isso não existe. Diferente da primeira opção ali, de criar fórum, conferência, departamentos, isso aí a lei prevê em vários outros aspectos, mas dentro do nosso, né, nós com nós mesmos, vamos dizer assim. Então, isso a lei prevê. Eu não sei se foi feito, mas a lei prevê para vários pontos da sociedade, a lei prevê esse tipo de coisa. Agora, a lei colocar
um país como cooperação técnica, assim, na lei, eles podem ter feito intercâmbio, pode ter vindo, pode ter acontecido. Mas segundo a lei, não, segundo a lei isso não existe, tá? Então essa daí eu já eliminaria ela de largada. Então essa para mim já tá errada. Vamos para a próxima. Ó, além das dificuldades, além das dificuldades em ter profissionais capacitados. Não, eu dei a resposta, boca aberta. Vocês não viram, né? Vocês não viram. Além das dificuldades em ter profissionais capacitados para atuar segundo a lógica da saúde do trabalhador no SUS, ainda havia necessidade de ampliar e articular as condições, não apenas na saúde, mas nos demais setores, como o Ministério do Trabalho e Previdência Social. O que que acontece? Além das dificuldades de ter profissionais capacitados para atuar pela saúde do trabalhador, ainda havia necessidade, ou seja, está difícil o negócio, e além disso eu tenho que ampliar para os outros setores. Tem um conceito que a 8080 traz, que é a intersetorial, né? Eu não sei falar, ó, intersetorialidade. Intersetorial. O que que é o intersetorial? Entre setores. Então, esses setores da sociedade precisam se comunicar. E nessa lógica da saúde do trabalhador, é isso que ele está trazendo. Ó, o Ministério do Trabalho e Previdência Social. Necessidade de ampliar e articular as ações, não apenas na saúde, ou seja, o setor da saúde, mas nos demais setores. Intersetorial, com o Ministério do Trabalho e Previdência Social. Então, sim, essa daí eu acho que ela vai estar mais para certa. Na saúde do trabalhador, o foco da atenção não fica apenas sobre riscos presentes no ambiente, no posto de trabalho, mas sobre todos os fatores que influenciam o processo de trabalho, modo de produção manual, mecânica, a tecnologias utilizadas. A organização do trabalho, jornada de trabalho, presença de paus, carga horária, postura adotada na realização de tarefas do trabalho, além das relações sociais relacionadas ao trabalho, que podem comprometer o bem-estar e a saúde do trabalhador. Essa daqui, gente, é uma alternativa bem ampla e que, se tu for ver item por item, com calma, ela trata de todos os pontos da saúde do trabalhador. Ó, fatores que influenciam o processo de trabalho, mesmo que tu não lembre da lei especificamente, vê se não faz sentido. Modo de produção. Manual mecânico informatizado. Isso aí pode ter influenciar no processo de trabalho. Se tu trabalha manual, tu vai ter um desgaste maior de quem trabalha de uma forma informatizada ou mecânica, né? O manual vai ter um trabalho mais forte no sentido braçal, talvez, da coisa. Tecnologias utilizadas, organização do trabalho, jornada de trabalho, carga de trabalho, postura durante a realização das tarefas de trabalho, postura física mesmo, relações sociais. Tudo isso compromete a saúde do trabalhador. Então, assim, são todos itens possíveis e viáveis. Então, eu também deixaria ela com uma possibilidade correta, certo? Então, o que que eu eliminaria de cara? De cara, eu eliminaria essa que tem a Alemanha. Então, essa segunda para mim é falsa, tá? Vamos ver as opções lá, ó. Então, eu já elimino a alternativa C, né? Que a segunda, tô considerando que a segunda é falsa, ó. Então a C já tá errada para mim e a E também já tá errada. Então eu fico com a D, a A e a B. Vamos tentar garimpar mais uma dessas aqui, que eu posso dizer assim, ó, 99,9% ela está correta. No meu, para ti pode ser qualquer uma delas, né? Fica a 1, a 1, a 3 e a 4, né? Pra gente saber se estão certo ou errado. Para mim, essa 4 para mim, ela tá certa. Tá? E aí, por que que ela tá certa? Ela já fala todos os itens e ela é a mais fácil mesmo. Tanto que nas alternativas ali que sobraram, ó, A, B e D, todas elas trazem a 4 como correta. Então ela também já é uma mais fácil de entender. Então, assim, ó, eles te dão duas e as outras duas eles querem que tu realmente saiba. Então, continuamos com a mesma alternativa, né? A, B e D. Qual delas está certo, né? A 2 está errada e a 4 está certa. Então, a gente vai para um e para 3.
Como eu falei, a 3 ela trata do intersetorial, né? Ela traz esse conceito intersetorial. Então, para mim, ela também tá certa, tá? Ela também tá certa. Então, eu vou eliminar mais alguma ali, ó. A eu já elimino, porque para mim a 3 está certa. Então, eu fico com B e D. E o que vai definir mesmo é a primeira. A primeira alternativa ali, a primeira questão é que vai definir o nosso gabarito. Para fortalecer os estudos sobre a saúde do trabalhador, foram criados fóruns, conferências, departamentos de estudo e pesquisa para aprofundar os estudos sobre o perfil de mortalidade dos trabalhadores e a relação com o trabalho, analisando as condições de trabalho e de assistência à saúde do trabalhador. Para mim, ela tá certa, tá? A gente vai ver qual é a argumentação, né, do porquê, ó. Artigo 6º ali, ó, participação no âmbito da competência do SUS em estudo, pesquisa, avaliação e controle de riscos e agravos potenciais à saúde existentes no processo de trabalho. Ou seja, tudo isso que está fazendo tá ali, né? Ensino, pesquisa e estudo, né? Analisando essas condições de risco do trabalhador. Então, como eu falei, é uma alternativa que, por mais que eu não lembre da lei especificamente, são opções, né, viáveis. Esse é o conceito. Então, mais do que tu gravar linha por linha da lei, tu tem que gravar, entender o que que ela quer dizer, né? A saúde do trabalhador vai abranger todo o contexto que esse trabalhador está inserido, desde a sua saúde física, emocional, psíquica, até o modo que ele trabalha, a carga horária, então é muito amplo. Então tu não precisa necessariamente decorar linha por linha, artigo por artigo, nem dá para fazer isso, é muita lei. Tu tem que entender o conceito que está por trás. E aí tu faz aí, é daí que nascem os resumos, né? Então, a saúde do trabalhador, como o próprio enunciado já diz, né? Conjunto de atividades desenvolvidas pelo SUS que vai pegar todo esse contexto da saúde do trabalhador. E aí a gente elimina todas as outras e ó, a segunda ali que é falsa, a lei da questão não trata a cooperação entre Brasil e Alemanha, né? A lei não fala nada disso. Depois ali, ó, a 3 que está correta. A lei trata que as ações devem ser intersetoriais, como eu falei para vocês, envolvendo saúde, trabalho, previdência e outros setores. Eles têm que se comunicar. E a 4 ali, saúde do trabalhador, todos aqueles itens que abrangem a saúde do trabalhador, é complementado ali no artigo 6º, então, entende-se por saúde do trabalhador, para fins desta lei, conjunto de atividades que se destina através de ações de vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, a promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa a recuperação e reabilitação da saúde, submetidos a riscos e agravos advindos das condições de trabalho. E aí os incisos seguintes vão tratar, né, que tratam esse parágrafo, especificam todos esses cuidados trazidos na questão. Então, assim, realmente traz todos os detalhes da saúde do trabalhador, né, tudo que é feito. Então, assim, não tem nada muito aberrante, nada muito grosseiro. Então, a gente fica com a alternativa correta. E ali, a única que estava errada é aquela que eu falei para vocês, ela fugiu muito do padrão. Fugiu muito do padrão das outras, né? Então, ficou bem fácil de identificar ela. Alternativa D. Gabarito, alternativa D. Certo, gente? Essas questões, elas são muito mais do que uma decoreba, por isso que o pessoal erra bastante. Ela é muito mais do que uma decoreba, ela não deve ser uma decoreba, na verdade. Ela é entender o conceito, o contexto que aquilo está inserido. Muitas vezes é isso que vai te salvar. É tu entender o contexto do que aquilo ali está falando, mais do que decorar linha por linha, porque na hora tu vai esquecer. Pode ter certeza que tu vai esquecer. Certo, pessoal? Obrigado por me acompanhar até aqui. Comenta aqui embaixo, deixa alguma banca, alguma questão que tu quer que eu faça. E a gente traz aqui todos os dias alguma coisinha aí de enfermagem para a gente dar uma estudada e se preparar um pouquinho melhor para concurso. Certo? Obrigadão por me acompanhar até aqui. Tchau, tchau.